Então, a gente vai começar aqui, eu vou falar sobre a depreciação acelerada, né, que a gente tinha tratado, que eu pedi para vocês pesquisarem, na verdade, né? Basicamente isso. E aí a gente vai, eu vou mostrar aqui um exemplo, vou explicar brevemente aqui, eu não tenho muita dificuldade, com base já no que a gente havia explorado em sala de aula, já no tópico anterior. Bom, então, deixa eu só vou compartilhar aqui a tela para vocês. Então é o seguinte, focando naquela situação em que a depreciação contábil é menor do que a depreciação fiscal, tá? Então, a gente viu que naquela planilha que eu mostrei para vocês, né, que eu passei para vocês, vai acontecer uma espécie de aceleração, né? Quer dizer, a depreciação fiscal ela é maior do que a contábil, e aí o que é que vai acontecer? A realização do bem, do ativo imobilizado, na perspectiva fiscal, ela vai se dar mais rápido do que na perspectiva contábil, tá? Então, por isso, quando a gente fala de aceleração, é nesse sentido, é porque o bem vai se depreciar mais rápido, neste caso, no âmbito fiscal. Tá? Então, aqui é o exemplo que eu mostrei da aula passada. Tá? Então, o que é que acontece? Esse instituto que foi mostrado, que está aqui na planilha, é que nós temos um dispositivo na legislação que prevê que, quando a depreciação contábil é menor do que a fiscal, que é o limite fiscal, a empresa pode excluir a diferença no período. E aí ela vai guardando esse valor que excluiu, que é o valor que está depreciando a mais em relação à contabilidade. Ela vai guardando, vai controlando na parte B, e a partir do período que ela consegue deduzir todo o custo de aquisição do ativo, aí a partir desse momento ela passa a adicionar qualquer valor de realização do ativo vindo lá da contabilidade. Então, as depreciações, a partir daquele momento, passam a ser adicionadas. Lá na frente, se o ativo for baixado por conta de que se tornou imprestável, por exemplo, ou então, se por acaso o ativo foi vendido. Então, aquela parcela que está que foi excluída anteriormente, ela vai ser adicionada, tá? Porque você já aproveitou fiscalmente todo o custo de aquisição do ativo, né, que eu mostrei aqui em sala de aula, que fica na parte B, eu até mostrei aqui, tá, o exemplo aqui da alienação, né, em duas situações, tá bom? Bem, então, o que nós vamos ver aqui é algo, digamos assim, é o mesmo princípio, mas é um instituto específico, que é no caso da depreciação acelerada, que eu pedi para vocês pesquisarem, eu coloquei depreciação acelerada contábil, que é o que a gente tinha antes, essa expressão da depreciação acelerada contábil. Por quê? Porque você tinha a possibilidade de registrar na contabilidade uma depreciação maior, orientada por regras fiscais, e essa depreciação poderia ser deduzida. Então, o dispositivo é esse aqui, olha, nós estamos aqui no Regulamento do Imposto de Renda, no RI 2018, então, no artigo 323, ele diz, em relação aos bens móveis, poderão ser adotados em função do número de horas diárias de operação os seguintes coeficientes de depreciação acelerada. Então, veja, a referência é aquele limite fiscal da tabela que eu mostrei para vocês. Tá? Então, aquela é a referência. E aí, o que é que acontece? Se o bem, imagina uma máquina numa indústria, se ele for utilizado, né, se esse bem for utilizado em um único turno, é uma depreciação de, no caso, um turno de 8 horas, você tem esse um inteiro que, na verdade, é a própria depreciação, é aquele próprio limite. Se a depreciação anual é 10%,
Se a máquina é utilizada em um turno de 8 horas ao longo desse período, você vai ter o limite fiscal de 10%. Agora, se a máquina for utilizada em 2 turnos de 8 horas, então você tem um acréscimo de 50% nessa depreciação, nesse limite fiscal. Então, antes, no caso, 10%, que você trabalhava com esse percentual normal, se esse bem móvel, se essa máquina, que é o exemplo que a gente está adotando, se ela for utilizada em 2 turnos de 8 horas, aí a empresa pode considerar o limite fiscal não mais de 10%, e sim de 15%. Que é 1 inteiro e 5 décimos a mais. Né? Você utiliza esse fator para multiplicar o limite. E se for 3 turnos de 8 horas, quer dizer, a máquina trabalha ininterruptamente, então você vai poder utilizar esse coeficiente de 2. Você vai multiplicar, no caso, do exemplo que eu estou utilizando a máquina, o limite é 10%, então, se eu utilizo esse coeficiente de 2, eu vou ter um limite anual de 20%. Então, uma máquina que é utilizada normalmente num turno, ela vai depreciar em 10 anos, para fins fiscais, e se ela for utilizada em 3 turnos, ela vai depreciar em 5 anos. Então, isso é um instituto específico, tá? Que você pode combinar com aquele que nós vimos. Então, eu tenho um limite fiscal, se minha depreciação contábil for menor, eu posso excluir a diferença. Agora, se eu enquadro, por exemplo, se eu tenho um bem, né, que eu utilizo aqui em 2 turnos de 8 horas, então meu limite fiscal não vai ser mais de 10, no exemplo, vai ser de 15. E aí, se minha depreciação for menor em relação a esses 15, eu posso excluir a diferença. Então, eu só vou ter um novo parâmetro de referência fiscal. Tá? Antes, você tinha que contabilizar efetivamente essa depreciação acelerada, mas isso é uma figura de natureza fiscal. Tá? Então, vejamos aqui. Vou pegar esse exemplo aqui, essa planilha aqui 3. Situação 4, aí eu vou colocar aqui a depreciação contábil menor. Eu vou colocar aqui depreciação acelerada. Artigo, acho que é 323 do RI. Certo? Aqui o ativo imobilizado, uma máquina, tá? Eu vou considerar que ela é utilizada em 2 turnos de 8 horas. Certo? O restante fica igual. Ok? Bom, se ele utiliza em 2 turnos de 8 horas, tá? Então, minha depreciação, né, eu tenho 10 anos, tá? Eu vou ter como eu posso dizer, eu vou ter um prazo menor em 50%. Tá? Então, minha depreciação aqui, eu teria de, vou colocar aqui, de 10%, 10% ao ano, né? Eu teria isso aqui vezes 1,5. Eu teria uma depreciação de 15% ao ano. Certo? Seria isso aqui. Então, minha depreciação aqui, eu vou ter de 75 mil, né? Eu vou pegar esse cara. Aliás, deixa eu só pegar aqui a depreciação. A depreciação contábil continua do jeito que está lá. A empresa, nesse caso de uma utilização maior, a empresa de repente pode até definir um prazo diferente, entendeu? E um critério e um método diferente aí. Eu só vou mudar o fiscal, tá? Mas isso aí, se realmente você está utilizando a máquina, né, de uma forma mais intensa, então isso vai ter reflexo na depreciação contábil também, tá? Mas para fins de exemplo aqui, eu vou considerar esses mesmos valores aqui. Então é o seguinte, a depreciação aqui, a gente está considerando aqui ano, né? Eu estou fazendo por ano, tá? Para facilitar a nossa vida. Então vai ser
15%, certo? Então, eu vou ter aqui, olha, 15, vai chegar aqui, percebam, tá? Eu vou ter aqui esse limite aqui, ó. Em 2023, eu cheguei aqui em 450 de depreciação, mais um ano, aqui eu tenho 525. Só que, quanto eu posso ter de depreciação aqui, gente? Quanto é que eu poderia depreciar? Olha aqui, ó. Isso eu estou no fiscal, tá? Depreciando aqui, ó. Cheguei aqui em 2023, depreciei aqui 450 mil. Quanto é que eu poderia ter de depreciação acumulada aqui, no máximo aqui em 2024? 500 mil. 500 mil. Então, eu não poderia ter uma despesa de 75 nesse ano. Eu só poderia ter uma despesa de 50, tá? Então, aqui, olha, eu chegaria no valor máximo, eu não teria mais despesa aqui, ó. Certo? Eu teria chegado nesse ponto. Tá? Então, percebam. Isso aqui eu estou fazendo um raciocínio fiscal, né? Como eu disse, isso não está assim, registrado em lugar nenhum. Tá? Eu tenho isso aqui na contabilidade, ó. Uma depreciação anual de R$ 33.333,33, certo? Por aqueles critérios que a gente utilizou, tá? Então, o que é que vai acontecer? Antes, o que é que eu tinha? Uma situação anterior aqui. Eu fazia a exclusão da diferença entre a depreciação fiscal e a depreciação contábil. Aqui vai ser do mesmo jeito. A diferença é que eu estou podendo utilizar também a figura da depreciação acelerada. Ok? Então, eu vou aqui, ó. Eu vou ter aqui a exclusão da diferença e vou guardar na parte B, tá vendo? Mesma coisa. E aí, quando eu chegar lá no último período que eu tive a depreciação aqui, no caso em 24, eu tenho guardado aqui na parte B R$ 266.666,67. Aí, a partir desse período, percebam, aqui eu já aproveitei fiscalmente todo o custo de aquisição da máquina. Mas na contabilidade eu tenho, ó, e aqui o valor vai bater justamente com o valor da parte B do LALU, porque no final de 2024, como eu já deduzi para fins fiscais todo o custo, então o valor contábil lá da máquina, que vai estar na contabilidade, ele vai evidenciar o quanto eu já adiantei também na depreciação. Se eu avancei, gente, se para mim, olha, se para fins fiscais o valor é zero, qualquer valor que eu tiver na contabilidade, eu não vou poder aproveitar mais. Por quê? Porque eu já deduzi tudo antecipadamente, de forma mais acelerada. E eu guardei isso, eu estou controlando na parte B. Por quê? Esses 266 aqui, eles vão ser adicionados à medida que esses 266 aqui na contabilidade forem sendo realizados como despesa, quando afetarem o resultado. Então, aqui, se eu pego aqui, olha, por exemplo, a partir desse momento aqui, eu vou ter que adicionar. Vou aqui, ó. Vou adicionar essa despesa. Eu vou adicionar. E vou diminuir aqui do que eu tenho na parte B, certo? Então, aqui do mesmo modo, ó, vou adicionar isso aqui, porque eu já aproveitei. Certo? Então, o que vai sobrar lá na contabilidade é o valor residual, ó, que são os 100 mil. E que é justamente o valor que ainda, comparado ao fiscal, eu adiantei e ainda não neutralizei, porque esses 100 mil do valor residual vão afetar o resultado quando esse ativo for vendido, por exemplo. Então, aqui, ó, vai ser a repetição, do mesmo jeito isso aqui, ó, que eu fiz no exemplo da aula passada, né? Certo?
pegar aqui, opa, aqui, ó. O valor que vai estar sendo aproveitado. Mesmo raciocínio que a gente utilizou na outra aula. Só que agora a gente está fazendo com a depreciação acelerada. Se eu não tivesse... O que é que vai acontecer? Se a empresa, por exemplo, decidisse que a depreciação contábil ia ser a depreciação fiscal, aí não ia ter nada de ajuste desse tipo, porque a despesa seria a mesma. Aqui a gente só está fazendo tudo isso porque a depreciação contábil é menor do que a fiscal. Tá? Então aqui, ó, se eu fosse fazer a venda, aqui, ó, fiz a venda aqui em 2030, que eu peguei aqueles 100, né? Mesmo exemplo aqui, ó. E aí eu teria que adicionar o que está na parte B, tá? Aqui, se eu vendesse dia 2 de janeiro de 2029, aí eu traria o saldo que também estava na parte B. Então, toda vez quando eu vou fazer uma alienação de um ativo imobilizado, se eu tiver algum valor que eu depreciei em períodos anteriores, que eu tive que excluir para poder aproveitar a dedutibilidade completa dele, seja por conta da depreciação acelerada, seja por conta que a depreciação fiscal foi maior do que a contábil, seja porque você tem uma depreciação acelerada incentivada, tem algum benefício fiscal, algum incentivo fiscal associado à depreciação, porque às vezes você tem que ele permite que você deduza em um curto espaço de tempo, ou às vezes até no mesmo período da apuração da aquisição, o valor investido em um determinado ativo. É uma depreciação acelerada incentivada. Né? Mas o princípio é o mesmo. Você vai depreciar mais rápido para fins fiscais, e quando você deduzir todo o custo da aquisição, a partir daquele momento você começa a adicionar qualquer parcela do valor do custo do ativo que estiver na contabilidade e que afete o lucro contábil. Então, sempre vai ser isso. A diferença aqui do exemplo anterior é que eu considerei essa depreciação acelerada, né, que a gente viu aqui do artigo 323. Só isso. Tá? Então, é uma variação, né, é um outro instituto jurídico, mas, do ponto de vista assim, de tratamento tributário, né, mas segue o mesmo princípio. Tá? Você vai ter uma depreciação fiscal que é maior do que a contábil, e aí você vai fazendo ajustes ao longo do tempo. Tudo bem? Tá. Então, eu tinha pedido para vocês darem uma olhada nos artigos 200, 203 também, né, e 207 lá da IN, né? O artigo 200, ele trata da figura do ganho de capital, certo? Então, deixa eu botar aqui. Ganho ou perda de capital. Eu vou chamar ganho de capital GK, tá certo? Quando eu posso chamar ganho de capital, eu vou botar GK, tá certo? Eu vou colocar aqui. Então, o que é que acontece? Deixa eu ir lá para o dispositivo aqui. Aqui, ó. Então, para fins fiscais, você tem o resultado que seria um resultado operacional e você tem um resultado não operacional. Este resultado não operacional, ele corresponde basicamente aos resultados decorrentes da alienação dos elementos, dos itens do ativo, investimentos, imobilizado e intangível. Tá? E o resultado da alienação desses itens, né, no caso, o baixa, enfim, tá? Você vai chamar ganho ou perda de capital. Se o valor que você, por exemplo, no caso, se você baixou, se você vendeu o ativo, se você vendeu por um valor superior ao valor contábil na perspectiva fiscal, você teve um ganho, aí é chamado ganho de capital. Se você vendeu por um valor menor, você tem uma perda de capital. Ou então eu tenho, de repente, um ativo que ele quebrou, ficou obsoleto e não serve mais. Então eu vou baixar esse ativo. Isso vai para o resultado, é uma perda. Fiscalmente também porque eu não investi capital na aquisição daquele ativo, então quando ele foi baixado por ter perecido, enfim, tá certo? Aí eu vou poder deduzir. Aí esse valor é chamado de perda de capital. Então,
Basicamente é isso, tá certo? Então, o que é que acontece? Eu tinha mostrado para vocês que, no caso, quando você tem depreciação excluída anteriormente, como nesse caso aqui, olha, vou mostrar aqui. Eu tinha feito na aula passada e fiz aqui também rapidamente, né? Quando eu fui apurar o ganho de capital, perceba que o valor que eu tinha excluído, que eu tinha saldo de parte B, porque eu fiz exclusões, né, ao longo do tempo, e essas exclusões não foram revertidas, né? Quando eu faço a venda, eu tenho que adicionar. Isso é uma regra. Porque você está realizando, né, o ativo por completo agora com a venda. E aí esses 100 mil, no nosso exemplo aqui, olha, para fins fiscais, se ele vendesse aqui no segundo dia aqui de janeiro de 2030, para fins fiscais você não tinha nenhum valor contábil, porque você já teria aproveitado, deduzido todo o capital investido no ativo. Mas contabilmente você tem 100 mil. Né? Então, o que é que acontece? Esses 100 mil que estão na contabilidade, como já foram deduzidos, eles estão sendo controlados na parte B para que você adicione quando esses 100 mil afetarem o resultado, porque senão você duplica o efeito dele, né? Se eu deduzir esses 100 mil agora na venda, ao invés de deduzir 500 mil ao total, que foi o valor que eu investi no bem, eu vou deduzir 600. Então, eu preciso neutralizar, porque eu não posso deduzir mais do que o custo da aquisição do ativo, que no nosso exemplo foi de 500. Então, aqui foi feita a adição. Ó. E essa adição, eu fui buscar justamente o valor que estava sendo controlado na parte B do LALU. E é a parcela das exclusões feitas anteriormente que ainda não foi adicionada, ainda não foi revertida. Tá? E isso aqui é o que está escrito aqui nesse dispositivo. Olha. A parcela de depreciação anteriormente excluída do lucro líquido na apuração do lucro real do resultado ajustado deverá ser adicionada na apuração do tributo no período da apuração em que ocorrer a alienação ou baixa do ativo. Ele está dizendo, olha, o que você excluiu, agora por ocasião da alienação ou da baixa do ativo, você tem que adicionar. Se eu não tivesse feito exclusão alguma e tivesse aproveitado só a dedutibilidade de acordo com a despesa da contabilidade, eu não teria que fazer adição alguma. Mas como eu acelerei a depreciação para fins fiscais, aí eu vou ter uma dedução maior, mais rápida, né, considerando o tempo, né, que é a diferença temporária só. Né? E aí essa parcela que eu deduzi aqui, fiscalmente, mas ainda está na contabilidade, e quando é baixado o ativo, conta da venda, ela vai diminuir o resultado, isso não pode ser considerado para fins fiscais. Neste exemplo aqui, eu já teria aproveitado todo o valor via exclusão. Né? No nosso exemplo, teríamos aproveitado aqui, ó, em 2024, teria sido já aproveitado, todos 500 mil. Mas, contabilmente, não. E aqui em 2029, ele teria ainda 100 mil de valor residual, que iria ainda impactar o resultado quando da baixa, por conta de não utilização mais do ativo, ou por conta da venda desse ativo. Tá? Então, é preciso neutralizar. E é isso que o dispositivo aqui da IEM está dizendo. Esse parágrafo 4º, né, ele fala que, olha, isso aqui, o que está no parágrafo 3º, aplica-se, inclusive, aos casos de depreciação acelerada incentivada, que aqui é quando envolve incentivos fiscais, tá certo? E a exclusão do que trata os parágrafos 4º e 5º do artigo 124, que é aquele quando a depreciação contábil é menor. Quando a depreciação contábil é menor do que a fiscal, que é o exemplo que foi dado na aula passada dessa situação 3. Vou colocar aqui até o dispositivo aqui, ó. Parágrafos 4º e 5º do artigo 124 da IN 1700. Certo? Então, neste caso, foi que a gente fez aqui também a mesma coisa. Ó. Não foi isso que a gente fez? Ó. A gente adicionou o que estava na parte B, tá vendo? Isso aqui
aplicação da própria regra desse dispositivo aqui. Ó. Se eu for ler o parágrafo 5º desse artigo, ele vai... É um comando no sentido de fazer aquela adição no final. Só que esse artigo 200, ele reforça isso, porque como ele trata especificamente da determinação do ganho ou perda de capital, então ele faz esse reforço, tá? Então, o que eu excluí anteriormente, eu preciso adicionar. Quando eu baixo o ativo, então quando eu vou vender o ativo, que eu tenho que fazer a contabilização, apurar o resultado na contabilidade. Tá? Então, sempre eu vou ter que fazer isso. Isso é uma consequência natural desse mecanismo aí de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, nessas situações que eu tenho diferenças temporárias, né? Excluo num momento e adiciono no outro, ou então o contrário, adiciono num momento e vou ter que excluir em outro. Isso é próprio dessas diferenças temporárias, tá certo? E aí é o seguinte, como vocês leram aqui, eu pedi para vocês lerem aqui, nós temos esse parágrafo 2º, que ele traz uma situação bem interessante e que também ilustra muito bem a situação de diferenças temporárias, tá? Então, o que é que ele diz? Olha, se você vender o ativo e você vai receber, isso logicamente, ativo investimento, classificado em investimento, imobilizado ou intangível, né? Se o preço a ser recebido, né, seja no todo ou em parte, né, esse recebimento ele se der após o exercício social seguinte, ao que foi contratado, então o contribuinte vai poder tributar o resultado na proporção dos valores recebidos. Então, ele vai poder diferir a tributação do ganho proporcionalmente aos recebimentos e quando esses recebimentos acontecerem. Tá? Então é isso que está escrito. Aí eu vou colocar um exemplo para ilustrar isso aí, tá certo? Então vamos considerar a seguinte situação. Imagine que a empresa ela tem um ativo, aqui um imóvel. Tem aqui um imóvel de 10 milhões. Certo? Só que está na contabilidade. Isso aqui é o saldo em 31 de dezembro de 2020. Ele vai ter depreciação acumulada. Vamos colocar aqui 4 milhões. Valor contábil. Certo? Então, alienação, 8 milhões, pagamento em 40 parcelas de 200 mil. Ok? Início 10 de janeiro de 2021. Ok? Bom, então, qual foi o resultado aqui? Qual foi o ganho de capital que ele teve? R$ 2 milhões? Quanto? Dois milhões. Ele vendeu por 8. O valor contábil era 6. 2 milhões. Certo? Vamos considerar que é a única operação do período. Do quarto trimestre, tá? Só para a gente. Então, percebam, ele vai receber em 40 parcelas. Então, ele saindo aqui de 40 meses, aí ele vai ter, olha, 2021 todo, 2022, aí já passou, tá vendo? Já passou do exercício seguinte, né? Ele pode diferir a tributação de acordo com o recebimento, né?
Então, ó, 2021, 22, 23. Então, ele vai receber, ele vai fechar os 40 meses no dia 10 de abril de 2024. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui de 21, eu vou colocar os trimestres, tá? Para fazer tipo uma apuração trimestral. Percebam, gente, isso aqui, para a gente não confundir com a venda a prazo de, por exemplo, uma incorporadora, né? Ela constrói os edifícios e está vendendo a prazo, tá certo? Isso não se confunde, porque isso é da venda de um item do imobilizado, que aí entra nessa questão de ser um resultado não operacional. A venda de unidades imobiliárias por entidades desse setor é um resultado operacional, certo? O tratamento é outro, o tratamento é apuração de resultado normal. Tem as peculiaridades, mas não entra nesse tratamento aqui de imobilizado. Agora, na atividade imobiliária, as empresas acabam podendo tributar com base no regime de caixa. Então, imagino que esse foi o único resultado do período, né? A única operação. Certo? Então, eu vou ver aqui a adição, pode ter algum ajuste, exclusão. Real. Aqui, parte B. Isso aqui é a parte A, né? Adição, exclusão e tal. Parte B. Eu vou ter o saldo inicial, débito, crédito, saldo final. Ok? Então, perceba o que é que o comando diz. O comando tributário lá diz. Ele fala o seguinte, ó. As vendas de bens do ativo não circulante classificado como investimento imobilizado intangível para recebimento do preço no todo ou em parte após o término do exercício social seguinte ao da contratação, o contribuinte poderá, para efeitos de determinar o lucro real e o resultado ajustado, que é a base de cálculo da CSLL, tá? Isso aqui. Então, ele poderá reconhecer o lucro. Que lucro? O lucro da venda. Tá certo? Na proporção da parcela do preço recebida em cada período. Bom, então, vejam só. Ele está dizendo que ele pode tributar somente e na proporção do recebimento, quando ocorreu o recebimento. Então, o que é que acontece aqui? Nesse quarto trimestre eu vendi, mas eu não recebi nada, eu só vou receber a partir de janeiro. Então, por esse comando aí, a empresa tem que tributar alguma coisa nesse quarto trimestre? Não. Não. Recebeu nada, não é isso? É o comando que está lá, né? Certo? Então, se eu considerar essa operação, considerar que esta foi a única operação do período, como eu escrevi aqui, então a base de cálculo do imposto de renda e da CSLL vai ter que ser quanto nesse período? Eu não vou tributar nada. Vai ser quanto? E é zero, né? Bom, mas na contabilidade eu tenho 2 milhões. O que é que eu faço para chegar a um resultado zero aí? Né? O que é que eu teria que fazer? Exclui. Fazer uma exclusão. Então, eu vou aqui fazer uma exclusão. Certo? E o meu resultado vai ser zero. Certo? Ser zero. Só que é o seguinte, isso aqui é uma diferença temporária, porque perceba, eu não tributo agora, mas eu vou tributar à medida que ocorrerem os recebimentos. Tá certo? À medida que ocorrerem os recebimentos. Então, deixa eu fazer só uma coisa, só para ficar melhor aqui, que eu acho que vai... Me ocorreu agora, eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu... Vou botar aqui, olha, pagamento em 10 parcelas
de 200, tá certo? Só para a gente incrementar mais aqui. Certo? Deixa eu colocar aqui 10 de 200, 10 parcelas de 250, tem 4.500, né? E 10 parcelas de 350. Certo? Ok? Então, ele vai terminar aqui, ele tem 30 meses, né? Então, ele vai pegar 21, 22 e 6 meses de 23. Então, eu vou para diminuir aqui também. Só para mostrar, porque isso é em função do valor que vai ser pago, entendeu? E isso pode variar. Então, entenderam aí a mudança? Está tranquilo? Positivo. Então, vejam só. No primeiro trimestre, eu vou ter aqui pagamentos nos 10 primeiros meses, né, de 200. Então, eu vou ter 3 pagamentos no primeiro trimestre, eu vou ter 3 pagamentos de 200. Então, eu vou pegar isso aqui, olha. Deixa eu pegar aqui 3. Aqui 3. Para fixar aqui. Certo? E aí é o seguinte, eu tenho que proporcionalizar, né, o que eu recebi em relação ao preço total. Tá certo? Em relação ao preço total. Então, percebam, nos 3 meses iniciais, deixa eu aumentar só aqui para colocar mais uma coluna. Nos 3 meses iniciais, o que é que vai acontecer? Eu vou ter isso aqui vezes 3, vai dar 600 mil. Mas isso equivale a quantos? A quantos por cento do total da alienação? Então, eu tenho 8% aqui, acho que 7,5%, eu acho, né? 7,5% do todo. Então, no primeiro trimestre, eu recebi 7,5% do valor total contratado. Então, eu vou tributar 7,5% do lucro que eu diferi a tributação. Ok? Este lucro, olha, como eu excluir agora e vou ter que tributar em algum momento, ele vai ser uma diferença temporária e eu vou controlar aqui na parte B. Então, eu tenho aqui, ó, se eu fiz uma exclusão, foi um débito. Então, vai ser um crédito na parte B. Certo? Eu tenho aqui, ó. Então, esses 2 milhões, eles estão guardados, estão sendo controlados na parte B, porque nos períodos seguintes eu vou ter que tributar. Quando eu tenho saldo credor, que por convenção eu estou utilizando saldo positivo aqui na parte B, tá certo? Quando eu tenho esse valor, é porque eu tenho que adicionar em algum momento. Se eu tivesse um saldo devedor, no caso aqui ficaria negativo, eu teria a indicação de que poderia excluir o valor em algum momento no futuro. Então, percebam, no primeiro trimestre, eu tenho um total de 7,5% do recebimento, né, do total. Né? Recebi 7,5% do total. Então, eu vou tributar 7,5% do lucro que eu diferi a tributação. Entenderam? Tá certo. Veja só, o que é que a legislação diz? Que você vai, para fins de efeito de determinar o lucro real e o resultado ajustado, reconhecer o lucro na proporção da parcela do preço recebida em cada período. Qual é a proporção da parcela do preço? Neste caso aqui, no período, foi 600 mil que foi recebido, 3 meses, 7,5%. Então, eu vou tributar o lucro na proporção da receita recebida. Então, eu tenho quanto de lucro para tributar? 2 milhões, que foi o ganho de capital. Eu vou tributar quanto desse lucro agora? 7,5% dele. Por quê? Eu recebi 7,5% da receita total contratada.
Então, veja só, eu vou admitir aqui que eu tenho 100 mil de lucro na contabilidade, tá? Em todos os períodos aqui, só para constar. Então, percebam, este valor do recebimento, ele não está no resultado contábil. Ele já está aqui, ó, o resultado está aqui, 2 milhões. O recebimento, a empresa fez o quê? Venda a contas a receber, né? Débito de contas a receber e crédito de vendas, né? Então, eu tenho 8 milhões lá em clientes. Em cada mês, né, quando ocorre o recebimento, eu vou baixar 200 e eu vou dar entrada, vou debitar ou o caixa ou o banco pelos 200 recebidos. Então, eu não tenho impacto disso no resultado. Então, perceba, é um valor que eu tenho que tributar que não está no lucro contábil. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que oferecer a tributação, além do resultado que já vem na contabilidade, eu tenho que oferecer 7,5% do lucro dos 200, dos 2 milhões. 7,5%, que é a proporção recebida da receita. Certo? Então, quanto é que dá 7,5%? Se eu pegar aqui, ó, tenho 150 mil. Então, eu tenho que, além desses 100 mil, porque aqui eu não estou considerando que eles são todos tributáveis, eu tenho que tributar mais 150. Então, minha base de cálculo, o lucro real é a base de cálculo para CSLL, vai ser 250 mil. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui na apuração? Nesse período aqui. Uma adição de 150 mil. Uma adição de 150. Adicionar na parte A e excluir da parte B. Debitar na parte B. Isso. Aí eu vou um crédito na parte A e um débito na parte B. Eu vou fazer aqui, olha, eu vou pegar esse cara, já vou fixar, só para colocar a fórmula aqui, vezes 3, dividido por esse daqui, ó, certo? Vezes, deixa eu botar um parênteses, porque depois vocês quando olharem para entender que isso. Vezes o lucro aqui, ó, certo? Vai dar 150. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou tributar 250. E agora é o seguinte, na parte B, eu comecei com 2 milhões. Eu fiz um aqui, olha, um crédito na parte A. Então, eu vou fazer um débito na parte B. Vai ficar negativo aqui, ó. Então, dos 2 milhões que eu tinha para tributar, eu tributei 150. E tenho 1.850 para tributar. Tá? Aqui, no outro período, o segundo trimestre de 2021, a mesma coisa. Deixa eu só... Porque ele não ficou... Mesma coisa, 150, tá vendo? Mesma coisa. Certo? E aqui o que é que vai acontecer? Do mesmo modo aqui, ó, a parte B, eu vou baixar valores, tá vendo? Eu tributei 300, olha, dos 2 milhões tributei 300, falta tributar quanto? 1.700. Aqui no terceiro trimestre a mesma coisa. Certo? Já no quarto trimestre, aí tem o seguinte, por isso que eu mudei os valores, que é para complicar um pouquinho. Perceba, foram 10 parcelas de 200. E eu estou admitindo, gente, que o comprador está fazendo os pagamentos em dia, tá certo? Se houvesse um atraso, não havendo recebimento, também você não ia oferecer a tributação, porque essa tributação, o dispositivo legal, ele diz a medida do recebimento. Tá? Agora, tem uma questão em aberto aí, é que se houver uma inadimplência, né, se ele perder esse valor, entendeu? Mas se ele perder, aí ele vai ter que considerar essa perda de crédito, mas ele vai ter que considerar o resultado também. Aí neutraliza. Mas você não tem isso muito claro na legislação. Mas vejam só. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 150, mas só que eu tributei aqui
eu recebi 9 parcelas de 200, né? E eu vou ter agora, olha, eu vou ter uma parcela, fechar os 10, mais 2 parcelas de 250. Certo? Mais 2 parcelas de 250. Então eu vou ter um valor de 175, que é quanto? Eu vou ter 200, vou ter 700, dividido por 8 milhões. Certo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que dá um pouquinho. Dá 875. Se eu pegar isso aqui vezes 2 milhões, ó, vai dar 175, tá vendo? Como eu recebi mais, eu vou tributar uma parcela maior. É aqui. Eu já vou ter 3 parcelas de 250. Vou ter um pouquinho mais. Tá vendo? Eu tenho 3 com 2, 8. Certo? E aqui agora, pronto, eu deduzi 8 de 250. Aí eu vou ter 2 de 250. Mais uma parcela que é de 350, né? Aí eu vou ter 212,500. Então eu vou ter aqui, olha, é 850 dividido por 8 milhões. Multiplicado por 2 milhões. 212,500. Certo? Quanto resta ainda para tributar? 787,500. Veja, o que eu estou tributando é o resultado. Mas, para determinar quanto do resultado eu vou ter que tributar em cada período, eu faço a proporção do valor recebido em relação ao preço total cobrado. Tá? Eu não ofereço a proporção direta da receita. Eu utilizo a proporção do valor recebido em relação ao preço total e aplico sobre o lucro que tem que ser tributado. Bom, então aqui agora a gente vai ter a tributação das 9 parcelas, né, que faltam, né, e aí do lucro proporcional a essas 9 parcelas. Eu vou pegar aqui, ó, eu colocar 3 aqui. Certo? Então eu vou ter aqui 525. Certo? Então aqui eu tenho 262, que é a proporção. Chegar aqui, ó, 262, quanto é que ficou para oferecer a tributação no último período? 262,500, justamente a parcela do resultado proporcional ao valor que falta ser recebido. Tá? Aqui no caso, eu acho que é 1.050.000. Tá? E aqui se fecha, ó. Você fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Diferença temporária clássica. Quanto é que foi o total adicionado aqui? Quanto é que foi o total adicionado? E quanto é que foi o total excluído? 2 milhões, não. É justamente isso. Aí você zera, tá vendo? No tempo. Certo? Aí você faz esse controle na parte B. Esse dispositivo é só isso. Não tem muito o que ser feito. Tá? Não tem... É assim, é você entender essa questão do recebimento, né, que há esse recebimento e que é após o exercício seguinte é o da contratação, e que você vai oferecer o resultado, o ganho de capital, você vai oferecer a tributação na proporção do valor recebido.
Que proporção? Proporção desse recebimento em relação ao preço total, que foi o que a gente fez aqui. Tudo bem? Não, essa condicionante que ele coloca aqui, após o término, quer dizer, nas vendas de bens para recebimento do preço no todo ou em parte após o término do exercício social seguinte ao da contratação, isso é a condição que ele coloca, entendeu? Do parcelamento. O parcelamento. Você tem que, no final das contas, você tem que ter que receber algum valor após o término do exercício seguinte. E aí o que é que ele permite? Ao invés de você tributar por competência, que é a regra, ele permite que você tribute desse jeito, na proporção do valor recebido. Mas no seu exemplo, ele vendeu em junho de 2020. E aí ele só vai poder fazer o diferimento de acordo com o recebimento se ele tiver valores para receber em 2022, por exemplo, entendeu? Mas ele já pode estar recebendo em julho de 2020 em diante, a partir do mês seguinte ou do mesmo mês. O que é que vai ter de diferente? É que ele vai poder tributar dessa forma. Está vendo? Imagino que aqui, olha, a mesma coisa. Se isso aqui fosse junho, tá certo? Se fosse junho, eu teria segundo trimestre, né? Eu teria ainda, né? Porque aqui deu 23, porque eu teria recebimentos em 2022, entendeu? Não, vou pegar aqui, ó. Vamos supor que ele vendeu aqui 30 de junho, pegar esse exemplo aqui, tá certo? O início foi 10 de julho, tá certo? Tudo bem? Pronto, eu só vou mudar isso aqui, ó. Aqui vai ser o segundo, aqui vai ser terceiro de 2020, quarto de 2020, ok? Aí ele vai ter recebido aqui, olha, o primeiro de 2021, segundo de 2021, terceiro de 21, quarto de 21. Ainda está no exercício seguinte, concorda? Mas ele tem valores que ele vai receber em 2022 também, ó. Tá? 2022. Desculpe, em 2022, deixa eu mudar aqui. É após o término do exercício seguinte, né? Seguinte, o que ele até como ele está dizendo ali, após o término do exercício. Se ele vendeu em junho e dividiu em menos de 18 meses, não entra no dispositivo. Mais de 19 vezes, que já entra no próximo exercício, isso, aí ele pode usar o dispositivo. Isso. Aí, em relação ao parcelamento e não à tributação. Não, porque a tributação ela vai ter o diferimento com base no recebimento se a venda se der nesses termos, entendeu? A condicionante é essa aqui, ó. Nas vendas para recebimento do preço no todo ou em parte após o término do exercício social seguinte ao da contratação, a situação é essa. Aí você tem que verificar, tá certo? A venda tem essa característica? Vai ter esse parcelamento? Tem. Aí ele pode fazer esse diferimento, entendeu? De acordo com o recebimento. Mas isso já desde o primeiro recebimento, não é só para ele tributar o que vai receber depois, não. É tudo que ele passa a tributar conforme o recebimento. Compreenderam? Compreendeu, Vitor? Compreendi. Tá só tentando esclarecer mais para ela também. Ah, tá certo. Alguém não... Professor, agora volta lá na tabela, eu tenho uma dúvida bem rapidinho, por favor.
Diga aí. Eu dei uma viajada. Esses 100 mil que tá aí, seria de quê? Eu dei. Isso aqui é só para ter um lucro. Eu falei, eu digo que isso aqui tá. Isso aqui não tem... É um valor que é um lucro contábil só para compor aqui. Porque Não tem nada a ver com a operação, não. Quando coloca zero, parece que cria um problema maior para entender. Eu coloco esse 100 para... Entendeu? Ah, tá. Acho que eu não ouvi. Valeu, obrigado. Viu? E nesse período aqui da venda, eu assumi que só tem essa operação. Para não misturar. Certo? Oi, pode falar. Podia controlar junto ou separado, aí a empresa que escolhe. Ela pode controlar o valor por ativo, por operação, né? Porque você pode ter prazos diferentes e tal, ou então utiliza uma mesma conta. Agora a empresa vai ter que ser capaz de demonstrar, entendeu? Esses valores, vincular as operações, certo? Mas ela pode utilizar uma única conta de parte B e acumular esses valores. Mas ela pode, neste caso aqui do diferimento, ela vai ter que fazer junto, porque lá no Lalu, lá na SF, você tem uma linha para isso, entendeu? E como ela vai fazer um lançamento e não está relacionado com conta contábil, né? Ela não vai ter um detalhamento, porque lá no Lalu você pode ter um valor, por exemplo, se eu tenho várias despesas indedutíveis, eu posso ter um único valor aparecendo, mas se eu relaciono aquele lançamento com as contas contábeis, aí eu vou ter um detalhamento por conta contábil. Certo? Mas o valor que aparece na apuração, sempre, porque lá você vai ter uma lista de ajustes, tá certo? Uma lista de ajustes. Eu vou mostrar depois na SF. Você tem uma lista de ajustes. Então lá vai ter, no caso, diferimento de ganho de capital, por exemplo. Então você vai ter uma única linha para isso. E aí, se você tiver feito a operação com mais de um ativo, né, que submetido a essa regra, você vai colocar o ajuste de todos esses ativos em uma única linha. Agora, como eu disse, se você tiver, você vai relacionar com a conta de parte B, e aí se você tiver uma conta de parte B, você vai ter um valor global. Se você decidir separar uma conta de parte B para a venda, para o diferimento do ganho de capital, da tributação do ganho de capital de vários imóveis, de cada imóvel, aí você vai ter separado no detalhamento do ajuste. Por exemplo, aqui, podia ser 150, mas imagine 3 imóveis aí, 3 operações, cada uma com 50. Se você separa a conta de parte B, uma para cada operação, uma para cada imóvel, você vai ter um lançamento de 150, mas quando você abrisse o detalhamento lá no sistema, ele ia mostrar a vinculação com 3 contas de parte B. Aí você ia ter 50 para a conta 1, 50 para a conta 2, 50 para a conta 3. Quando eu for tratar de SF, que isso é mais um aspecto operacional do preenchimento, aí eu mostro, entendeu? Bom, então é isso. Aqui não tem mais o que falar disso aqui, sabe? A situação é essa. Você tem essa possibilidade aqui, tá? E você só pode usar isso na situação em que a legislação está prevendo, né? Tá certo? Bom, agora é o seguinte. Eu vou misturar aqui uma situação aqui do ganho de capital com a situação do diferimento da tributação do ganho perda de capital. Deixa eu botar só aqui ganho. Eu só tenho aqui GK diferimento. Eu vou colocar uma situação em que você tem diferença de depreciação, tá certo? Então, veja o seguinte. Outra situação aqui. O instituto vai ser o mesmo, do diferimento e tudo mais. O que é que eu quero mostrar para vocês? Imaginem que
esse mesmo ativo, e nessa mesma operação, não vai mudar nada. Mas ele tivesse aqui em parte B, diferença entre depreciações contábil e fiscal. Ele tivesse depreciando, quer dizer, a depreciação contábil dele fosse menor do que a depreciação fiscal, tá certo? E ele, o imóvel que eu coloquei, né? E ele viesse fazendo a exclusão, entenderam? Do jeito que a gente fez nessa situação aqui, ó. Certo? Do mesmo jeito. Ele vinha depreciando mais para fins fiscais e vinha fazendo uma exclusão, tá certo? Então, o valor nessa data da venda que ele tinha em parte B, imagine isso. Imagine que ele teria aqui R$1 milhão. Ok? Lá na parte B. Então, quando ele vende, como é que vem a apuração do ganho de capital dele? Vou botar aqui. Receita de venda do imóvel. R$8 milhões. Valor contábil. Vai ser o quê? 6 milhões. Resultado contábil. Não muda, ok? Tudo bem, né? Mas o que foi que eu disse a vocês? Que tem nesse próprio dispositivo aqui, ó. A parcela de depreciação anteriormente excluída do lucro líquido na apuração do lucro real e do resultado ajustado deverá ser adicionada na apuração do tributo no período da apuração em que ocorrer a alienação ou baixa do ativo. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui, estou dando aqui no exemplo, ele tem uma diferença entre depreciações contábil e fiscal, né, controlada lá na parte B, de 1 milhão, saldo credor de 1 milhão, relativa a exclusões que ele fez anteriormente. Então, para fins fiscais, ele não depreciou só 4 milhões, ele depreciou quanto? Se ele excluiu até esse momento 1 milhão. 5. 5. Então, como eu tenho este valor, então o ganho de capital para a empresa, no âmbito fiscal, não vai ser 2 milhões, porque o valor contábil dele, para fins fiscais, seria 5, né? Ele tem 5 depreciado, então o ganho de capital seria 3. Mas ele faz isso como? Ele faria isso aqui, ó, adicionando. Ele teria aqui, ó. Ele ia adicionar isso aqui, pegar esse 1 milhão aqui, aí ele teria o ganho de capital dele, que seria o ganho de capital fiscal, né? O resultado fiscal, tá vendo? O ganho de capital dele seria 3 milhões. Certo? Deixa eu ver aqui o resultado. O resultado contábil seria, deixa eu só tirar isso aqui, pegar esse cara aqui, 2, e o ganho de capital seria 3, ok? Veja só, nós tivemos, o que é que eu estou dizendo aqui? Que a empresa, ela fez exclusões relativa à depreciação desse imóvel em períodos anteriores, porque a depreciação contábil era menor do que a depreciação fiscal, como eu mostrei lá na aula passada, tá certo? Então, o que é que acontece?
que é que acontece? Ele tem acumulado aí de exclusões durante todo esse período, ele tem um saldo de 1 milhão. Ele excluiu 1 milhão a mais. Então, para ele, é como se ele tivesse depreciado para fins fiscais, não 4 milhões, mas sim 5. Na contabilidade está 4, está tudo ok. Mas como ele excluiu mais esse 1 milhão ao longo do tempo, é como se ele tivesse depreciado 5 milhões. E o valor do ativo não seria 6 para fins fiscais, seria 5. Então, quando ele vai fazer a apuração do ganho de capital, ele apurou o resultado contábil de 2 milhões, mas como ele fez essa exclusão lá atrás, ele tem que adicionar. Porque para fins fiscais, o valor do contábil do ativo não é 6 milhões, é 5. Então, ele tem um resultado fiscal maior. Então, mas perceba, eu tenho esse aspecto aqui do ganho de capital e, além disso, eu tenho o diferimento da tributação. São duas coisas. Ok? Isso aqui ficou claro? Ok. Bom, então, quando ele chega aqui, olha, o lucro contábil dele é quanto? Deixa eu apagar aqui. O lucro contábil dele é quanto? 2 milhões. Certo? 2 milhões. O que é que vai acontecer aqui? Deixa eu... Ele tem 2 milhões. Então, essa conta de parte B aqui é aquela diferimento do ganho de capital. Essa conta de parte B aqui é aquela de diferença entre depreciações. E ela começa com um saldo de 1 milhão. Certo? Então, percebam. O meu ganho de capital... Você perceba que eu fiz um ajuste. Ó. Então, no período que eu fiz a venda, eu tenho que fazer esse ajuste de 1 milhão. Eu vou fazer aqui. Ó. Então, o que é que eu tenho que fazer? Qual é meu ganho de capital? É 3 milhões? Então, eu tenho que fazer o que aqui? Adicionar, excluir, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou adicionar quem? O 1 milhão, né? Eu vou pegar 1 milhão. Certo? Fiquei com 3, né? Aí vou debitar aqui, ó. Parte B. Certo? Deixa eu pegar aqui para zerar. Essa conta zerou, tá certo? Aqui na conta de parte B zerou. Então, perceba, eu tenho 3 milhões. Pronto. Fiz a apuração do ganho de capital. Isso é uma coisa. Aí o outro instituto, qual é? A possibilidade do diferimento, que isso não mudou. Porque o que foi que aconteceu? Ele vendeu aqui, olha, para receber em 30 parcelas. Então, ele vai ter recebimento de parte desse preço após o exercício seguinte. Então, nesta situação, ele pode diferir a tributação do ganho. Ele pode diferir a tributação de que valor? Qual é o valor que eu vou diferir? Qual foi o ganho? R$3 milhões. Então, como ele só vai receber, e aqui eu estou assumindo que está no segundo semestre, né, 2020. Então, o saldo que tiver entra no diferimento também. Vai entrar no diferimento, porque é o valor que eu vou diferir, entendeu? Este é o ganho de capital. Eu tenho que apurar, eu tenho que saber qual é o ganho de capital para poder fazer o diferimento, porque assim, a tributação é dos 3 milhões. Agora a gente vai ver aqui, por conta da característica dessa transação, a legislação permite que essa tributação ela ocorra ao longo do tempo. Tá certo? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Se eu vou diferir a tributação e eu não recebi nada nesse trimestre, o que é que eu vou ter que fazer aqui?
Eu vou excluir os 3 milhões, né? Então, aqui, ó. Aí isso aqui eu vou controlar na parte B, tá vendo? Do mesmo jeito que eu fiz. Só que o que é que vai mudar aqui? Porque se eu deixo desse jeito aqui, ó, que a base tá os 2 milhões, entendeu? O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou só alterar aqui, ó. Cadê? Só para mudar para 3 milhões. Cadê, meu Deus do céu? B18. Aqui, ao invés de ser os 2, só para mudar aqui a célula, certo? Aí eu vou tributar no primeiro período aqui, ó, 225. Vou nem mexer, vou fazer meio só para não mexer na forma. Eu só ajustando a base do, porque assim, estava os 2 milhões do exemplo anterior, né? Ó, então, no final, eu vou tributar quanto? 3 milhões. Mas perceba, eu tive 2 ajustes, né? No início. Primeiro, eu tive a apuração do ganho de capital, porque eu preciso considerar tudo que tiver que ser considerado para apurar o ganho de capital. Isso é uma coisa. E esse diferimento, ele já parte desse ganho apurado, porque agora é só definir em que momento vai ser tributado. Mas o quanto vai ser tributado é determinado quando você faz essa apuração do ganho de capital. Então, se você tiver esses valores de depreciação que foram excluídos anteriormente, você tem que adicionar. Se de repente tivesse algum impairment vinculado, você poderia excluir, e por aí vai. Então, você tem que fazer tudo que tem que ser feito para determinar o ganho de capital. E aí, o diferimento é só em relação a momento. Aí você teria a combinação desses 2 ajustes. Tudo bem? Ok, pessoal? Dúvidas, gente? Dúvidas? Beleza. E aqui, ó, na parte B, no final ele zera, tá vendo? Porque aqui eu mostrei o fechamento do ciclo, né? A exclusão e todas as adições, entendeu? Aqui da depreciação, olha, zerou a conta. Porque eu só estou mostrando aqui, no caso, a etapa final, né? A adição. Antes dessa adição, devem ter ocorrido várias exclusões que totalizaram 1 milhão. Então, exclusão de 1 milhão e adição agora de 1 milhão. Aí zerou. Aqui, exclusão de 3 milhões e adição de 3 milhões. Eu também poderia ter situações de fazer adições e fechar com exclusões, entendeu? O contrário. Essa é a característica das diferenças temporárias, né? Você exclui no momento e adiciona no outro. Ou então, você adiciona no momento e exclui no outro. Quem diz quando vai ocorrer isso é a legislação. E como vai ocorrer isso? E o controle, geralmente, ele vai se dar por meio de contas da parte B. E aqui, reforço o que eu falei na aula passada. Até mesmo para você entender a legislação, é preciso compreender esse mecanismo aqui de adições, exclusões, controle ao longo do tempo, reversão de adições, reversão de exclusões em função no caso das diferenças temporárias, entenderam? Porque, olha, perceba aqui, ó. Olha esse parágrafo 3º aqui. A parcela de depreciação anteriormente excluída do lucro líquido na apuração do lucro real e do resultado ajustado deverá ser adicionada. Então, o que foi excluído vai ser adicionado. É isso aqui, ó. Esse 1 milhão, ele foi excluído lá atrás, está controlado na parte B, e foi adicionado agora quando da venda do ativo. Então, se você não tiver uma visão clara desse mecanismo, você vai ter dificuldade até de interpretar a legislação. É preciso ficar atento quanto a isso. Tudo bem, gente? Ok? Então, só no caso, se for ao contrário, como o senhor disse, que ele excluiu e adicionou. Aí, se ele tivesse adicionado, né? Fosse ao contrário, aí ele excluir.
É só Sim. interpretar a legislação contrária ou tem dizendo lá na legislação também? Não, a legislação vai dizer, você poderá excluir o valor adicionado anteriormente. É o raciocínio contrário. Deixa eu ver aqui. Teste de... Pronto, aqui, ó. Pronto, aqui. O contribuinte, aqui do teste de recuperabilidade, a gente vai ver isso depois. O contribuinte poderá reconhecer na apuração do lucro real e do resultado do Estado somente os valores contabilizados como redução ao valor recuperável do ativo, dos ativos que não tenham sido objeto de reversão. Né? Aí ele faz aqui, cadê? A perda estimada de que trata o capítulo, o caput é esse texto aqui do artigo, tá? Esse texto aqui. A perda estimada que trata o caput deverá ser adicionada na parte A do ELALU e do ELAX no período. Deverá ser adicionada na parte A do ELALU e do ELAX. É uma adição, certo? Você tem a perda, você adiciona. Né? E registrada na parte B, o controle, para ser excluída conforme o disposto no caput ou no parágrafo 1º, ou na reversão a que se refere o artigo 130. Então, o que ele está dizendo? Ele já está dizendo o mecanismo. Você vai adicionar e vai poder excluir lá na frente quando acontecer determinadas situações. Entendeu, Vitor? Show de bola, que eu estava só tentando achar, porque lá não dizia, né? Naquele outro. Tem para os dois lados. Não, mas é porque ali ele fala o seguinte, que aí também tem que entender isso aqui, né? Porque ele fica meio cifrado. Porque quando ele fala aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Quando ele fala aqui, ó. O contribuinte poderá, para efeitos de determinar o lucro real, reconhecer o lucro na proporção da parcela do preço recebida. Então, o que ele está dizendo? Você só vai oferecer a tributação na proporção da parcela do preço recebida. Né? Como eu posso te dizer? Ele não está explícito nessa redação, diz assim, você vai excluir, ele não está explícito, você vai excluir quando no período da venda e vai adicionar na proporção da parcela do preço recebido. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, porque essa redação é de uma base, salvo engano, mais antiga. Ele está dizendo, para efeitos de determinar o lucro real, você vai reconhecer o lucro na proporção da parcela do preço recebido. Então, você vai ter que entender que, na apuração do lucro real, você só vai tributar quando houver recebimento. Então, no período em que acontece, em que é reconhecido o ganho, você vai excluir aquele montante correspondente à proporção não recebida. No nosso exemplo, foi 100%. Ele não recebeu no primeiro período, mas foi recebendo depois. Então, também tem alguns textos que não são tão explícitos, entendeu? De dizer, adiciona e exclua. Aqui, olha, esse de baixo ele já é uma redação mais recente, ele já fala, anteriormente excluída, deve ser adicionado. Certo? Mas, se você lendo esse dispositivo aqui, compreendendo o funcionamento de ajuste na apuração do lucro real e do resultado ajustado, você consegue entender que tem que fazer que vai poder fazer uma exclusão no início e fazer a adição à medida do recebimento. Porque não tem outra forma de operacionalizar esse comando, entendeu? Quando trata de lucro real, você já tem que visualizar adições e exclusões lá no LALU e controle na parte B, porque a maioria das situações correspondem a diferenças temporárias. Então, mesmo quando ele não for explícito que tem que adicionar ou tem que excluir, você vai ter que interpretar dentro desse contexto. Tá certo? Beleza, entendi. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então tá bom. Então eu vou concluir por aqui a aula, vou concluir a gravação aqui também, tá?